Olá, turminha do terceiro ano! Vamos começar a fazer nossas atividades na sequência didática aqui. Nós vamos fazer da semana dia 26 ao dia 30 de abril. Nós vamos fazer aqui as atividades desse cronograma, tá? Esse cronograma aqui, o que vocês receberem impresso, não é mais o mesmo, tá? A gente teve que modificar um pouquinho porque a gente introduziu atividades novas nessa semana. Do livro A Prova Brasil, que vocês pegaram na escola quando devolveram as avaliações diagnósticas. Lembra que vocês fizeram? Aí foram lá levar as avaliações, pegaram um livro chamado A Prova Brasil, que tem de língua portuguesa e matemática. Então, são 2 livros que vocês pegaram. Então, essas atividades do A Prova Brasil, elas foram inseridas nessa última semana aqui de abril, ó. Então, mudou todo o nosso cronograma. Nós vamos iniciar, então, a Prova Brasil na segunda-feira, aqui, ó. Segunda-feira, dia 26, nós vamos fazer a lição 1 de língua portuguesa, que tá bem aqui embaixo, onde a Pro tá colocando a cabecinha aqui, ó. Então, no dia 26, nós vamos fazer a lição 1 de português. De matemática vai ser a montagem dos mascotes do A Prova Brasil, tá? Que é a novidade desse ano, que os mascotes vieram no livro pra gente montar. É bem legalzinho de fazer. Tá? Os mascotes, eles aparecem no aplicativo do A Prova Games, que é os joguinhos que tem das lições, e também nas videoaulas que tem no aplicativo do Moderno Edu, tá? Onde vocês assistem videoaulas de explicações dessas atividades também, para quem tiver disponibilidade aí de acessar e de baixar o aplicativo no celular ou de entrar na plataforma pelo computador também dá. Mas hoje nós vamos fazer aqui, ó, a sequência didática, então, de língua portuguesa, que é bem onde eu tô pondo aqui a cabeça redondinha, ó, sequência didática da semana 4, tá? Leitura e interpretação de fábula. Então, nós vamos fazer aqui as atividades de segunda-feira da sequência didática, as de terça, as de quarta-feira que tem aqui, de quinta e de sexta-feira. Então, nós vamos fazer da semana toda, tá? Da semana inteira aqui, seguindo esse cronograma, tá? Esse vídeo, então, vai ser as explicações das atividades de língua portuguesa, tá? Que vocês pegaram impressas na escola no comecinho do mês de abril. Então, atividades impressas que vocês retiraram na escola. Aí, ó, tá vendo, ó? Sequência didática da semana 4, mês de abril, dias 26 a 30, tá bom? Aí, língua portuguesa. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. A cigarra e a formiga se chama o texto. É uma fábula, tá? Como é que eu sei que é fábula? Fábula tem 2 características bem comuns de fábula. Primeiro, que ela traz personagens de animais que falam. E segundo, que ela sempre tem uma moral no final. A moral é o quê? É um ensinamento que a fábula traz pra gente, tá bom? Então, vamos ler essa fábula aqui que se chama A Cigarra e a Formiga. Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que estava morta de fome se aproximou à porta de um formigueiro pedindo comida. Ao seu pedido, as formigas responderam fazendo a seguinte pergunta: por que durante o verão você não fez uma reserva de alimentos como a gente fez? Aí a cigarra respondeu: estive cantando alegremente o tempo todo e desfrutando do verão plenamente. Se soubesse como seria duro o inverno, as formigas lhe disseram: enquanto a gente trabalhou duro durante o verão para ter as provisões e poder passar o inverno tranquilamente, você perdeu o tempo todo cantando. Assim que agora, continue cantando e dançando. Mas as formigas sentiram pena pela situação e entenderam que a cigarra tinha aprendido a lição e compartilharam seu alimento com ela. Moral da história: quem quiser passar bem pelo inverno, enquanto for jovem, deve aproveitar melhor o tempo. Existe tempo para se divertir e para trabalhar. Tá? Então, esse foi o ensinamento que essa moral trouxe, que é a moral da história, tá? Então, a questão vai perguntar para você: esse texto é? Que tipo de texto é? A Pro explicou bem no início, antes de começar a ler a história, eu expliquei que tipo de texto é esse, tá? Então, lembra aí. Letra A, um poema. B, fábula. C, receita, uma receita. Ou D, uma lenda. Na questão 2 agora, ó. Quem disse a frase:
Estive cantando alegremente o tempo todo e desfrutando do verão plenamente. Quem que disse essa frase? Letra A, a pomba, B, a cigarra, C, a formiga, D, a raposa. Aí vocês marcam o xizinho aí. Quem prestou atenção na história já vai saber a resposta facilmente. Agora aqui, leia o poema e responda a questões 3 e 4. Aí nós temos um poema aqui chamado Sem Barra, tá? É do José Paulo Paes, Poemas para Brincar. Então, Sem Barra é o nome do poema, tá escrito bem grandinho aqui em cima, ó. Vou pôr aqui minha cabeça para vocês verem. Bem aqui em cima, ó. Tá escrito aqui em cima o nome do poema. Então, vamos ler lá. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga, mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. E aí termina o poema lá embaixo. Aí vamos ler aqui a questão 3 agora, ó. O que a cigarra faz o dia inteiro? Segundo aqui o poema, o que a cigarra faz o dia inteiro? Letra A, trabalha, B, estuda, C, canta ou D, conversa. Agora, nesse trecho aqui, no trecho, mas sem a cantiga da cigarra que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Nesse trecho agora, vamos responder a questão 4. Quem se distrai com a cantiga da cigarra? Segundo esse trecho aqui que a gente leu do poema, quem que se distrai? Letra A, a cigarra, B, pomba, C, formiga, D, raposa. Ficou bem fácil de entender, né? Ó, na próxima agora, vamos ler aqui, ó. Leia os textos abaixo e responda as questões 5, 6, 7 e 8. O texto 1 é outra fábula também e se chama A Raposa e as Uvas. Vamos ler, então, A Raposa e as Uvas, tá? É do livro ali, 12 Fábulas de Esopo, tá? Tá escrito lá embaixo, pequenininho ali, preto. Uma raposa estava com muita fome. Foi quando viu uma parreira cheia de lindos cachos de uva. Imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas. Mas a latada era muito alta e, por mais que pulasse, a raposa não as alcançava. Estão verdes, disse com ar de desprezo. E já ia seguindo seu caminho quando ouviu um pequeno ruído. Pensando que era uma uva caindo, deu um pulo para abocanhá-la. Era apenas uma folha e a raposa foi-se embora, olhando disfarçadamente para os lados. Precisava ter certeza de que ninguém percebera que queria as uvas. Também é assim com as pessoas. Quando não podem ter o que desejam, fingem que não o desejam. Então, a moral da história é essa frase aqui do final, tá? Desse texto aqui, a moral é essa frase do final aqui, do também assim com as pessoas. Agora, no texto 2, nós vamos ter a mesma fábula da raposa e das uvas, só que agora em outro formato de texto. No texto 2, nós vamos ter ela em história em quadrinhos. Então, nós vamos ter 2 quadrinhos aqui, ó. 2 quadrinhos representando a mesma fábula, só que em outro formato de texto agora, né? Agora é história em quadrinhos. Então, texto 2. Uma raposa andava pela estrada quando viu uma parreira com uvas madurinhas. Aí aqui do outro lado. Tentou pular para pegar as uvas por várias vezes, mas não conseguiu alcançá-las. E aí nós vamos ter aqui a questão 5 agora, ó. O que esses 2 textos têm em comum? O que eles têm em comum? Vamos lá prestar atenção, tá? O que eles têm de igual ali. Não o formato do texto, mas a história em si, né? Eles têm algumas coisas em comum. Então, letra A. Os 2 textos falam sobre a importância das frutas para a alimentação. B. Os 2 textos falam de uma raposa que queria pegar as uvas da parreira. C. Os 2 textos explicam o modo de vida das raposas. D. Os 2 textos ensinam o processo de colheita das uvas. Não ficou difícil de responder, tá? Quem prestou atenção na história. Então, vamos para a próxima questão. Leia novamente o texto 1 e responda. Aí, o texto 1 é aqui, né, ó. Esse grandão aqui da fábula, né, que conta a história toda, tem a moral no final e tudo mais. A raposa e as uvas. Então, é esse texto aqui. Aí, nós vamos responder a questão 6, então, segundo o texto.
A raposa estava caminhando quando viu uma, letra A, mangueira carregada de uvas, B, laranjeira carregada de uvas, C, uma uveira carregada de uvas ou D, parreira carregada de uvas. Quando a gente fala de pé de uvas, né, a gente não chama de uveira, tá? Uveira tá errado ali, não é uveira. Tem um nome específico que não tem nada a ver com a palavra uva, tá? É quando a gente se refere a pés de uvas, né? Tem mais de um, na verdade, né? E lá no texto que conta a história da fábula da raposa e as uvas, fala o nome dos pés de uvas corretamente. Porque ele não fala pés de uvas, ele fala parreira, né? Questão 7 agora. A raposa queria comer as uvas por quê? Segundo a fábula lá da raposa e das uvas. Por que a raposa queria comer as uvas? Letra A. Estava muito cansada. B. Estava com muita fome. C. Estava com muita sede. Ou D. Estava com muita dor de barriga. Vamos continuar aqui então as atividades, né? Vamos fazer a questão 8 agora. Assinale o título de cada uma dessas fábulas, considerando as personagens que aparecem nas questões 8 e 9. Então, aqui na questão 8, essa é a fábula. Aí a gente vai ter aqui o desenho, né, da raposa e da uva, e aí a gente vai dizer ali qual que é o título dessa fábula, seguindo aí esses dois personagens, né? Aí nós vamos ter aqui as opções, letra A vida da raposa, B, a raposa e as uvas, C, a cigarra e a formiga, ou D, a diversão da cigarra. Aí aqui do outro lado, a gente vai ter as imagens aqui, ó, do leão e do ratinho. E as alternativas aqui embaixo do título dessa fábula. O leão e o ratinho, B, a força dos pequenos, C, o lobo e o cordeiro, e D, o encontro às margens do rio. Essa, então, é a questão 9, tá? Essa fábula é. Então, aqui a questão 9, que tem a imagem do ratinho, o leão e o ratinho, né? A imagem dos dois. E as alternativas aqui embaixo, vocês vão achar qual que é o nome dessa fábula aqui, se você se guiar aqui pelos personagens que aparecem na imagem. Aqui na questão 10 agora, observe os títulos das fábulas e responda a alternativa correta. Então, conforme esses títulos aqui acima, da questão 8 e 9, vocês vão responder aqui a questão 10. Então, segundo esses títulos aí, qual que é a alternativa correta, tá? Letra A, todos os títulos iniciam com letra maiúscula. B, todos os títulos têm todas as palavras com letra maiúscula. C, todos os títulos iniciam com letra minúscula. Ou D, todos os títulos estão errados. Aí vocês vão pensar aqui, olhando os títulos acima, qual que é a alternativa correta ali que condiz, né, com essas afirmações aqui embaixo. Então, se todos os títulos começam com letra maiúscula, se as palavras são com letra maiúscula, ou se iniciam com letra minúscula, ou se estão todas erradas, tá? Agora aqui, na próxima questão, nós vamos ter uma outra fábula, ó. A fábula O Leão e o Ratinho está representada na história em quadrinhos abaixo. Leia a HQ e responda as questões 11 e 12. Então, nós temos agora a fábula do Leão e o Ratinho representado apenas como história em quadrinhos. E nessa história em quadrinhos, ó, como a gente pode ver, não tem balãozinho de fala, tá? Não tem texto, só tem imagens. Então, a gente vai ter que fazer uma leitura de imagens agora para entender essa fábula. Então, aqui nós vamos começar pelo primeiro quadrinho, ó, que a gente vai ver o leão ali deitado, pensativo, esse ponto de interrogação aqui no balãozinho dele quer dizer que ele está pensativo. Aqui embaixo a gente vai ter o ratinho passando ali sorrateiramente, com muito medo perto do leão, né? Porque o leão é um animal selvagem, então ele tem medo do leão. O ratinho. Aqui na segunda imagem, nós vamos ver que o leão está fazendo algo que deixou o ratinho com muito mais medo ainda. Olha lá na imagem, né? O ratinho está ali na mão do leão que ele pegou, né? Ele está pendurando o ratinho e fingindo que vai pôr na boca dele, fazendo uma brincadeira que, lógico, assustou muito o ratinho, né? Não é uma brincadeira muito legal de se fazer.
Assustou ele. O leão abre a boca e faz, né? E faz de conta que vai comer o ratinho. Só que na próxima imagem aqui abaixo a gente vai perceber que o leão não vai comer o ratinho, ele vai soltar ele no chão e vai deixar ele ir embora, tá vendo? Terceiro quadrinho que ele vai fazer isso, né? Que ele não vai comer o ratinho, vai deixar ele ir embora. E aí o ratinho vai sair assim, andando sem entender muito o que aconteceu com ele, né? Que foi que o leão fez. Tá, aí ele segue a vida. Aí aqui no próximo quadrinho, que é o quarto aqui, a gente vê que o leão caiu numa emboscada, ele foi preso por uma armadilha, caiu numa rede, né, de caçadores. E aí ele tá lá todo se debatendo, gritando ali, né, e bravo, porque foi pego por uma rede, e o ratinho tá ali observando de cima de uma árvore aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ele tá em cima de uma árvore, só observando, né? E aí no próximo quadrinho a gente vai ver aqui o leão lá, pensativo, olhando a atitude que o ratinho teve diante dessa situação do leão preso nessa rede, né? Nessa armadilha. O ratinho vai lá e rói essa rede para soltar o leão, tá vendo ali nessa imagem desse quadrinho aqui? Ele rói essa rede e no próximo quadrinho a gente percebe que o leão, com essa ajuda do ratinho, ele sai da armadilha, né? Ele sai ali da rede, escapa, fica todo feliz e o ratinho sai todo cheio de si, se achando o maioral porque conseguiu salvar o leão, né? Aí vamos lá para a questão 11 agora, ó, aqui embaixo. Na questão 11, o que está acontecendo no segundo quadrinho? Ele está perguntando para você. O segundo quadrinho é este daqui, ó, em que o leão pega o ratinho pelo rabo e faz de conta que vai comer ele. Aqui para as alternativas. Letra A. O leão está dormindo. B. O leão está pegando o ratinho. C. O leão está rugindo de raiva. D. O leão está brincando com o rato. Tá? Aí vocês vão pensar e responder. Na 12. O que o ratinho faz quando vê o leão preso nas redes? Aí a gente vê aqui nas imagens, né? O que será que ele faz? Letra A, ele não faz nada. B, ele ri da situação do leão. C, procura ajuda para o leão. Ou D, rói as cordas e solta o leão das redes. Essa é a questão 12. Aí aqui embaixo na questão 13 agora, ó. Por que o ratinho salvou o leão? Por que será que ele salvou? Letra A, porque ele tinha medo do leão. B, porque era outro ratinho. C, porque o leão o deixou ir embora e não devorou. Ou D, ele não salvou o leão. Aqui embaixo nós vamos ter o texto, abaixo é parte da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Aí nós vamos ter esse texto, ó, Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Aí nós vamos ter 5 itens aqui desse texto. Aí o item 1, todos os animais têm o mesmo direito à vida. 2, todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. 3, nenhum animal deve ser maltratado. 4, todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. 5, o animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca abandonado. Então, esse texto está ali nesse endereço aqui embaixo, tá? Da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Aí vamos para a questão 14. Sobre o que fala esse texto? Então, qual que é o tema desse texto? Letra A, que todos os animais têm direito à vida, à proteção, aos cuidados e a viver livre. B, que todos os animais devem cuidar de suas próprias vidas. C, que poluir e destruir o ambiente não afeta a natureza e os animais. Ou D, que os animais só precisam de comida e água para viver. Aqui embaixo agora, ó, leia a receita de fábula. Aí nós temos uma receita aqui, ó. Lembra lá que uma receita a gente sempre lê para aprender alguma coisa? Normalmente é comida, né? Fazer um cardápio aí, uma comidinha gostosa. Mas nesse caso, essa receita aqui, ela é uma receita de fábula. Ela vai ensinar você a escrever uma fábula. Aí vamos lá aqui para os ingredientes, então, dessa receita de fábula. Uma moral da história que será escrita ou escondida. 2 ou 3 personagens animais, apresentados rapidamente e sempre ligados a situações humanas. Um problema, conflito de solução rápida.
tempo e lugar meio vagos de detalhamento, um fim para surpreender, ensinar ou criticar. Aí o modo de fazer. Em uma forma, descreva de forma rápida a situação inicial, acrescente o lugar, personagens escolhidos, animais. Em seguida, coloque a situação de conflito, acrescente as ações e vá regando tudo com intenção. Por último, coloque o ensinamento ou crítica escolhida. Pronto, em poucas linhas, terá uma fábula. E aí nós temos aqui o desenho, né, de personagens animais, então, né, que imitam pessoas aí e tal, com situações humanas, né, que é a característica de fábula, tá? Com ações humanas, então quer dizer que eles falam, eles pensam, têm sentimentos, né, e sempre traz uma moral, né, que pode ser escondida ou não, que é um ensinamento, a história, né, que ele está te ensinando algo. Vamos para a questão 15, então, ó. Para um texto ser considerado uma receita, ele precisa de... Lembra lá como quando a gente faz uma receita aí de bolo, de pão, de algum alimento? Quais são os itens básicos que essa receita precisa ter? Que é o título, né? E os ingredientes, que é mais importante também, os ingredientes e o modo de preparo, o modo de fazer. Então, esses itens são básicos para qualquer receita, tá? Não pode faltar. Então, vamos aqui para as alternativas da questão 15, ó. A, modo de fazer e personagens. B, ingredientes e versos. C, preparo e título. D, ingredientes e modo de fazer. Que para esse texto ser considerado receita, tá? Os itens que ele precisa ter. Aqui, a 16 agora é a produção de texto. Seguindo a receita de como fazer uma fábula, crie uma fábula em seu caderno. Não se esqueça de revisar e passar a limpo antes de mostrar para o professor. Ou pode mostrar e a gente ajuda você a fazer as correções necessárias, tá? Então, você vai fazer uma fábula, seguindo essa receita de fábula. Então, não se esqueça, então, que a sua fábula não pode faltar personagens animais, né, em atitudes humanas aí, situações humanas. Então, quer dizer que eles vão ter que falar, vão ter que demonstrar algum sentimento, algo do tipo. Em uma situação conflito, tá? E aí você vai ter que resolver esse conflito e no final da sua fábula, você vai ter que apresentar aí uma moral, que é um ensinamento ou uma crítica que você vai escolher para sua historinha, tá bom? É uma historinha curta, você consegue fazer em poucas linhas aí, não muitas, umas de 5 a 10 linhas no máximo, vai depender aí da sua criatividade para escrever essa fábula então, tá bom? E de língua portuguesa essa semana então é isso, tá? Tchauzinho!